Nova Manhã. Entrevista do dia. Um dos tratamentos contra a obesidade que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil é a cirurgia bariátrica. Em 2019, por exemplo, foram realizadas mais de 68 mil dessas cirurgias, cerca de 7% a mais do que no ano anterior. Para detalhar o procedimento e os resultados para o paciente, nós vamos conversar agora com o médico Marco Felipe Silva Fernandes. Ele é cirurgião bariátrico e também cirurgião do aparelho digestivo. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia Marcelo, bom dia Liliana. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Vamos lá. Doutor, para quem é indicada a cirurgia bariátrica? Essa pergunta é bem abrangente, tá, Marcelo? Assim, na verdade, existem algumas regras do Conselho Federal de Medicina, tá? Que é baseado principalmente no IMC do paciente, tá? O IMC é uma conta matemática simples que você pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado do paciente, tá? É muito comum perguntas que se eu tenho peso X eu posso operar. Não é por esse ângulo, é sempre pelo IMC, tá? Essa é a primeira interpretação. Ele tem que ser a superior a que número para ser indicado? Superior a 30, ele já é considerado obesidade. Então, tanto no nosso país quanto em qualquer região do globo, a gente classifica a obesidade grau 1 de 30 a 35, a obesidade grau 2 de 35 a 40 e a obesidade mórbida acima de 40. Entendi. Tá? Indicações hoje, o paciente com 30 a 35, se ele apresentar diabetes tipo 2, ele tem uma indicação cirúrgica. Aí é um objetivo mais de cura da diabetes do que propriamente de emagrecimento. Um paciente de 35 a 40 associado com outras comorbidades, como hipertensão, a diabetes, a apneia do sono, problemas ósseos musculares. Esteatose hepática. Já é um pouco mais relativo, mas é mais um fator. Mas o clássico, vamos dizer assim, seriam mais essas situações. Então, a hipertensão, a apneia, o colesterol alto, a diabetes. Questões psicológicas também podem ser levadas em conta ou não? Basicamente, você tem a regra do plano de saúde. O plano de saúde não vai fazer dessa situação. É claro que para você fazer uma cirurgia, você tem que ter um laudo psicológico prévio. Ah, entendi. Mas não vamos pensar na situação psicólogo indicando a cirurgia ou um psiquiatra indicando. Você tem mais regras a seguir. Tá? E para complementar, o paciente que tem a obesidade mórbida acima de 40, ele não precisa provar nada. Ele já tem indicação direto para a cirurgia. Ah, entendi. Quanto tempo da primeira consulta até chegar à cirurgia? Tem aí um grande processo de exames, tem um grande processo de investigação da pessoa, né? Se ela está apta mesmo para aquela cirurgia? Você precisa de uma avaliação cardiológica, uma avaliação pulmonar, uma avaliação psicológica, tá? Uma avaliação nutricional ou nutrológica, tá? Isso depende muito do paciente ir atrás dos laudos e cada profissional liberar o paciente. Então, um exemplo simples, vamos pensar que o psicólogo esse paciente já tem um psicólogo há muito tempo, então ele vai fornecer um laudo mais precocemente. Vamos pensar que ele vai ter um início de um tratamento psicológico, isso é do profissional que ele escolher, não uma regra fixa, precisa de estar tanto tempo no consultório assim, não. Existe uma outra regra que para a indicação da cirurgia você precisa ter 2 anos sem sucesso com o tratamento clínico. Então o paciente já tem que estar vindo num tratamento clínico, seja ele com o profissional que ele querer, não precisa ser necessariamente com o cirurgião. É uma prova que não teve resultado com o tratamento clínico e aí você tem uma indicação cirúrgica. Mas em média a gente vê 3 meses no consultório para fazer a cirurgia. Como é a cirurgia bariátrica, doutor, na prática? De grande porte, complexidade, riscos? É uma cirurgia de grande porte, tá? E ela teve uma grande mudança de paradigma com a laparoscopia. Então aquela cirurgia de vídeo traz muito mais segurança. Então é o que eu falo diariamente no consultório. Não compare um paciente de 20 anos atrás com um paciente de hoje, tá? Hoje uma cirurgia laparoscópica de bariátrica vai demorar cerca de 1 hora de cirurgia, tá? Esse paciente tem alta em 24 horas, esse paciente já toma líquido no mesmo dia que foi operado,
O risco hoje, vamos falar um risco que as pessoas querem ouvir, que é o grande medo, um risco de uma mortalidade, ele é igual, cientificamente, de uma cirurgia de vesícula. Meu Deus, eu já passei por uma cirurgia de vesícula aí com o doutor, né, doutor? Então, assim, esse tipo de risco, as pessoas assim, ainda têm um preconceito muito grande com a cirurgia bariátrica, tá? Mas o risco realmente de mortalidade despencou com a laparoscopia e, claro, com a curva de aprendizado dos médicos, né? O senhor está dizendo isso porque lá atrás a cirurgia, você tinha que praticamente abrir a barriga do paciente, me permita dizer assim para que as pessoas entendam, e hoje não, você faz pequenos furos e coloca o dispositivo com a câmera, perfeito, a tesourinha lá, é isso. Exatamente. Então hoje uma ótica, né, que é a laparoscopia, vai te ampliar a imagem de 4 a 10 vezes. Então uma agulha que é muito pequena, ela fica realmente muito grande lá dentro da cavidade abdominal, né? E é possível realizar pelo SUS? Alguns serviços disponibilizam o serviço de bariátrica pelo SUS. São raríssimos os serviços no Brasil que fazem por laparoscopia. Então, os serviços que tem de SUS costumam ser as cirurgias abertas, como você bem falou. Tá? E isso é um grande problema, porque na verdade a cirurgia laparoscópica é mais barata que a cirurgia de corte. Porque você tem menos complicações, menos tempo de internação. Sim. Mas aí é uma questão governamental e é difícil pra gente, né? Doutor, e depois da cirurgia? Porque as pessoas acham, vou fazer a cirurgia, eu já vou emagrecer rápido e como que nunca mais fica? Vou ganhar peso. Nunca mais vou engordar e vou poder comer o que eu quiser. Ai, que delícia. É assim? Se fosse dessa forma, eu também operava. Desde a primeira consulta comigo, eu sempre deixo isso muito claro. Obesidade é um problema clínico. A cirurgia é apenas uma ferramenta. Se o paciente não mudar o comportamento dele como um todo, desde a alimentação, da atividade física, do lado emocional, ele vai engordar novamente. Então, quando nós temos um problema cirúrgico, um apendicite, uma vesícula, que vai se retirar esse órgão fora, vamos pensar bem simples assim, esse paciente não vai ter mais esse problema. Mas na obesidade ninguém tira a obesidade do paciente. O paciente tem que ter uma mudança comportamental diária para ter um controle da obesidade e não uma cura. E aí eu sempre gosto de falar isso, porque a gente tem aqui colunistas que vêm para falar de nutrição, entrevistados que vêm para falar de atividade física, e essa alteração de comportamento que o doutor está falando envolve tudo isso. A reeducação alimentar, o fato de você ter que fazer atividade física, descansar e tratar o que eu digo que é o seu real problema, porque normalmente a obesidade ela é consequência de um problema anterior, seja a ansiedade ou mesmo hipotiroidismo, tô certo? Sim, é uma doença crônica. Então não é uma doença que progressivamente o paciente foi ganhando peso, chega a um ponto que fica irreversível, o sucesso de um tratamento clínico puro é muito baixo a longo prazo, então a cirurgia é uma ferramenta. Deve ser avaliado de cada caso, mas é necessário uma equipe multidisciplinar. Dr. Marco, existe algum cálculo, algum estudo que diga a quantidade de pessoas que faz a cirurgia e que depois volta a engordar da mesma forma que estava antes dela? Existe um estudo recente que mostra que se o paciente mudou de vida, mudou o comportamento no primeiro ano, ele vai ter uma probabilidade de engordar cerca de 10% ao longo dos seus 10 anos para frente. A gente tem que lembrar que a vida continua. Né? E existe, esse mesmo estudo mostrou que os pacientes que não mudam de comportamento no primeiro ano, eles não vão mudar no segundo ano e eles tendem a ter 50% de ganho de peso ao longo dos 10 anos. Isso mostra, né, num trabalho desse, que realmente o fundamental é a mudança comportamental. Muito bom. Nós temos, eu e Lilian Flores, eu acredito que a maior parte das pessoas, muitos conhecidos, não é pouca gente que fez a cirurgia. E posso garantir que, salvo exceção, todo mundo continua magro, todo mundo mudou de vida. Com certeza, está todo mundo bem e o mais importante é todo agradece. Mundo saudável, né? De forma saudável. Tipo, né? Que bom que eu fiz, que bom que eu tomei essa atitude de fazer a cirurgia, porque eu estou bem melhor fisicamente, emocionalmente, porque mexe, né? Com o psicológico, com a autoestima, vai com tudo. Pessoal querendo saber quanto tempo de recuperação. Eu fiz a cirurgia,
quanto tempo eu volto a me alimentar, trabalhar, vida normal? Você falou que sai do hospital em 24 horas, né? Perfeito. Esse paciente volta, assim, dirigir cerca de 10 dias, 15 dias, está trabalhando. Depende, claro, do trabalho do paciente. Aham. Né? Mas 3 semanas eu libero para fazer academia. Então, 3 semanas? 3 semanas. Caramba. Então, a laparoscopia permite isso daí, tá? Então, na verdade, não é nem a questão da cirurgia bariátrica em si, a laparoscopia. Então, essa é a ideia nossa. Agora, isso é muito de cada paciente. Vai ter aquele paciente que vai ter um pouco mais de fraqueza, aquele paciente que não sente nada, isso é individual. Pergunta também, vitamina. Muita gente que faz a cirurgia sai de lá e passa a tomar complexo suplemento de vitamina o restante da vida. É preciso continuar assim ou há casos em que você pode abolir e a partir apenas da alimentação repor os nutrientes que você precisa diariamente? A regra é um complexo de vitamina diário ao longo da vida, tá? Mas eu tenho pacientes que vão no consultório às vezes 4, 5 anos que não estão tomando, não por orientação médica, você faz o exame de sangue e tá tudo certo. Agora, é o que eu falo para todo mundo, não dá para comparar um paciente que tem uma vida saudável, com alimentação saudável, com quem não tem. Só que as pessoas às vezes querem comparar só porque fez a cirurgia bariátrica. E aí vale lembrar que é melhor você tomar uma vitamina por dia do que 6, 7 remédios para controlar pressão, diabetes e tudo mais. Os pacientes saem do hospital já sem remédio de diabetes. Então a cura é imediata, na grande maioria dos pacientes. Perfeito, doutor. Só uma pergunta da Andréia. Sim. Eu acho que a gente já falou sobre, mas ela está pedindo para perguntar de novo sobre o hipotireoidismo, se cabe nessa situação ou não. Perfeita, pergunta boa. O hipotireoidismo é um problema da glândula da tireoide, do órgão da tireoide, tá? A obesidade não influencia nisso. Na verdade, o hipotireoidismo leva o paciente a ter um grau de obesidade. Mas mesmo você fazendo a cirurgia, não haverá melhora do hipotireoidismo. Muitas vezes a gente percebe uma melhora da dose do remédio, mas não é uma doença metabólica como a diabetes, por exemplo. Muito legal. Perfeito. Doutor, alguma consideração complementar? Que se deixasse, a gente ficaria aqui vários programas falando sobre isso, mas como o tempo está acabando, alguma consideração a mais? Eu quero agradecer a oportunidade e eu só quero deixar assim para a população que coloquem na cabeça, obesidade é doença, independente de um tratamento cirúrgico ou não, tá? Não deixe essa doença avançar. Ontem a gente fez uma cirurgia muito complexa de um paciente com 72 de GMC, ele tinha 200 quilos. Meu Deus. E a única pergunta que me vinha na cabeça durante a cirurgia é por que não foi operado antes? É isso que eu quero deixar claro para todo mundo. Perfeito, muito obrigado pelas informações, bom dia. Agradeço, obrigado. Bom dia.